Fala galera, mais um vídeo de Motu e hoje temos um review triplo com o Aquático, o Senhor do Oceano. Esse personagem aí que é muito querido no universo de Motu e que teve uma evolução muito interessante. A gente percebe que nas primeiras minicomics e no desenho da Filmation, ele era um mero servo do esqueleto. E conforme o universo de Eternia foi se expandindo nas HQs, na animação de 2002 e no próprio Revelation, a gente vê que o Aquático começou a ganhar mais autonomia, a ser consagrado como um verdadeiro senhor do oceano e comandando todo um exército do povo submarino. Aqui, pessoal, a gente tem três figuras do Aquático. Temos aqui a figura Vintage, a coleção da Estrela da década de 80. Temos aqui a figura regular da coleção Origins. E, finalmente, nesse canto, a versão Lope, Lord of Power, também da coleção Origins. Pessoal, para quem não sabe, Lord of Power foi a primeira designação dada a esses bonecos do He-Man, antes de ser adotada a designação de Masters of the Universe. E a Mattel resolveu relançar esses bonecos na versão Lord of Power como uma homenagem aos criadores do He-Man. Esses bonecos foram um protótipo, na verdade, apresentado aos diretores da Mattel antes desses bonecos começarem a ser fabricados em escala industrial. Galera, vamos dar uma olhada então o que mudou na aparência do Aquático aí ao longo desses anos, desde a década de 80 até essa coleção Origins. Vamos começar aqui com o Aquático regular da coleção Origins e o Aquático da Estrela década de 80. A gente percebe, pessoal, que a ideia do Aquático Vintage da década de 80 está presente aqui nesse personagem da coleção Origins, né? É o mesmo personagem, a mesma ideia, o rosto é muito parecido, olha, a gente pode falar que o rosto é quase que idêntico, né? Eles reproduziram com muita fidelidade aí o rosto do Aquático da década de 80. O corpo, a gente vê aqui uma diferença de coloração, a figura da década de 80 tem um verde musgo aí, um verde bem mais escuro, e aqui fizeram ele um pouco mais colorido, né? Um pouco mais alegre, né? Como tem sido uma tendência a gente vê aí na coleção Origins. Aliás, foram muito felizes, eles escolheram um verde aí bem submarino, né? Bem marinho. A gente percebe aqui na perna que eles seguiram esse mesmo formato aqui da bota de 3 pontas, tem esse bico aqui também, as escamas aqui no braço. A armadura também é muito parecida, né? Tem essa parte aqui da ombreira, como se fosse uma espinha de peixe, 2 espinhozinhos, esse mesmo peitoral de armadura, essa parte aqui da cintura que lembra o desenho de uma gravata borboleta, também é praticamente o mesmo, né? O calção, a gente vê, claro, aí uma diferença de cor, né? Essa armadura aqui da década de 80 é uma armadura bem laranja, e já essa aqui da versão Origins é uma armadura amarela e fizeram o calção na cor laranja. Vamos colocá-los de lado e a gente já pode ver aí com relação à altura que a figura Origins é um pouquinho mais alta, né? Ligeiramente mais alta. Até porque a gente consegue deixá-lo numa posição ereta e o antigo da Estrela ele ficava só com as pernas fixas, arqueadas. A gente consegue ver aqui a posição aqui do antebraço, essas escamas que foram exatamente iguais, né? Vamos colocá-los aqui de costas. A gente vê que o fechamento da armadura é o mesmo, né? O desenho aqui das orelhas. Esse rosto que parece muito o rosto de um gato, né? O pessoal até brinca, fala que é um peixe-gato. E outra coisa interessante que a gente vê aqui no Aquático que é uma característica muito presente aí nessas figuras, aí nessa coleção de Motu, de Masters of the Universe, é que eles aproveitam partes do corpo de alguns bonecos para montarem outros, né? A gente, comparando aqui a figura regular do Aquático com a figura regular do esqueleto, a gente percebe que foi utilizado o mesmo corpo, né? As mesmas botas, aqui o mesmo tronco, né? O mesmo braço, só trocaram a cabeça. E outra coisa interessante é a comparação do Aquático com o Stinkor. O Stinkor que saiu aqui nessa Wave 6 recentemente é exatamente o mesmo boneco do Aquático, inclusive a cabeça. As mesmas pernas, o mesmo tronco e a mesma cabeça, mesmíssima cabeça aqui. Deixa eu virar aqui o Stinkor de lado e a gente vê
que é a mesma cabeça, é uma repintura do aquático, uma característica aí da coleção, não só da coleção Origins, né, mas da coleção de bonecos Motu desde a época da década de 80. Vamos voltar então com o Lope para a posição. E eu tô aqui, galera, com uma mini comic que veio com o meu boneco vintage do He-Man da década de 80. Um mini comic que está escrita inclusive em espanhol. E a gente vê aqui a figura do aquático versão Lope, Lord of Power. Vou botar aqui mais para frente, que tem uma que aparece ele de frente. Aí, ó. Exatamente essa versão Lord of Power. Pessoal, comparando aqui então a figura regular do aquático com a figura Lope, a gente vê que houve bastante transformação, né? Com relação à cor, eles deram uma variada aqui na cor, a cor é ligeiramente diferente, aqui parece quase que um azul petróleo, isso era uma cor diferente aqui do corpo, colocaram as botas amarelas e com esse acabamento aqui imitando uma espécie de uma alga marinha, e ficou bem parecido com uma criatura do mar, né? Uma criatura marinha. Fizeram aqui as luvas também em amarelo e colocaram uma barbatana aqui no final da luva. A armadura também, ela continua com as ombreiras, continua com a gravatinha borboleta, mas ela é um pouco mais robusta, um pouco mais imponente. A gente verifica aqui que tem todo um colar de espinhos aqui em volta do pescoço. Tem aqui também uns detalhes aqui em volta do cinto, e também aqui a armadura é mais larga, né? Também tem uma sequência de espinhos aqui na parte peitoral. E o rosto, mudou bastante o rosto aí do aquático, né? Ele continua com esses olhos esbugalhados, mas fizeram uma espécie de uma anêmona do mar aí no topo da cabeça, e ele ficou bacana, ficou bem parecido com uma criatura marinha, ficou até mais parecido com uma criatura marinha. Agora, o interessante é que ele ficou com um rosto assim de bonzinho, né? É uma coisa engraçada aí que essa coleção do He-Man, desde a década de 80, qualquer criança pega um boneco, já sabe de cara quem é do bem e quem é do mal. Mas esse aquático Lope, ele ficou com cara de bonzinho. Tanto é que as minhas filhas pequenas, assim que eu comprei esse boneco, eu peguei o Lope antes do regular, elas cismavam que o aquático era do bem. Ele era do lado do He-Man, porque deixaram ele aí com uma cara de bonzinho. Deviam ter feito uma cara um pouco mais má, né? Vamos colocá-los de lado aqui para a gente ver a diferença entre um e outro. A gente já vê a diferença aqui da bota, a diferença aqui da luva com essa espécie dessa barbatana, lembra a barbatana de tubarão. Dá para ver bem aqui a diferença do colete, né, da armadura, com esse colar de espinhos. E finalmente vamos colocá-los de costas. E aqui dá para ver também o colar de espinhos fechando, fazendo toda a volta do pescoço. Essa figura regular do aquático, inclusive, pertence àquela famosa Wave 3, né? Uma figura difícil de achar, né? Foi muito mal distribuída aí essa Wave 3. Com relação às articulações, galera, são as mesmas da série, 16 pontos de articulação, a cabeça mexe para os lados, para cima e para baixo, ele mexe a cintura, o braço aqui na altura do ombro, cotovelo, mexe aqui o pulso, a perna na altura da coxa, joelho, o giro lateral da bota e também o tornozelo. Pessoal, inclusive ele vem com as articulações um pouco moles. A galera reclama um pouquinho aí. Alguns bonecos dessa linha vêm com articulação mole. Isso acontece com o aquático, acontece também com o Stinkor. Tá bem mole. E o antigo, né, que a gente só conseguia mexer para cima e para baixo. A perna também não tinha muito movimento. E ele tinha aquele punch, o super soco aí, o soco de cintura. E uma certa dificuldade aí para colocá-lo de pé, né? A gente tinha que achar um ponto de equilíbrio para ele poder ficar de pé. Prontinho. Com relação aos acessórios, o que acompanha o aquático é essa famosa espadinha. Temos aqui as 3 espadas do aquático, né? Vamos ver aqui a diferença. É uma espada aí, o pessoal costuma chamar que é espada de milho. E vendo aqui a diferença entre uma e outra, tem, claro, a diferença da cor, era bem laranja, essa daqui da década de 80, o da figura regular já fizeram num tom de amarelo igual ao do colete, e temos aqui o da figura Lope, que fizeram um amarelo diferente, aqui um amarelo meio encardido, que não é nem a cor da luva e nem a cor da armadura.
Pessoal, a diferença também de material. Esse aqui era de borracha e esse aqui é um plástico. Plástico mais durinho. Agora foram bem fiéis em reproduzir, olha. É exatamente a mesma arma. Quase que até a mesma sequência aqui de bolinhas. Mesma coisa. Esse acabamento final aqui do osso. E só a empunhadura aqui que mudou. Isso aqui era reto e agora ele veio com um bico, né? Para facilitar e colocar na mão do boneco. Vamos colocar então o nosso acessório, né? A nossa espada no aquático antigo. E não tinha muita variação de pose, né? A gente só conseguia colocar ele com a mão para cima e a mão para baixo. E vamos fazer uma pose bacana aqui para o nosso boneco versão Origins. Afinal de contas, o bacana dessa coleção Origins são exatamente as articulações, né? Prontinho. E agora a mesma coisa com o Lope. E tá aí também o nosso Lope numa pose bacana. Galera, esse foi o nosso review do Aquático, um dos personagens mais famosos aí, mais queridos. E o Motu tem essa coisa interessante, né? Que a gente gosta dos vilões, a gente curte os vilões. Não é com toda série, com toda coleção que isso acontece. Mas o Motu a gente acha bem bacana. Dificilmente um fã de Motu não gosta dos vilões aí da turma aliada do esqueleto. É isso aí, pessoal. O Aquático, um dos personagens mais legais aí, mais famosos do Motu. E ficamos por aí. Até a próxima. Abração.